Bom dia, graça e paz, tudo bem? Nós estamos aqui no nosso devocional para trazer uma palavra para o seu coração. Eu sei que é o nosso novo tempo, faz tempo que o Senhor tem falado comigo a respeito disso. Eu já faço devocional por áudio desde 2018, mas há um tempinho o Senhor tem falado para eu ir para o ao vivo, mas muitas vezes a gente foge, a gente se esconde do nosso propósito. Muitas vezes a gente quer, né? Não, Deus, mais um pouquinho, Deus, usa outra pessoa, Deus, desse jeito tá bom. A gente foge das mudanças, a gente foge dos avanços. Ainda que a gente quer muito, ainda que a gente queira muito avançar, mas quando vem os avanços, aí a gente dá uma travada, porque o novo assusta. Algo que a gente não está acostumado, esticar, né? E Deus, Ele tem feito isso. Desde o ano passado, Ele tem me esticado muito, Ele tem me levado a lugares que eu não me sinto confortável. E eu, muitas vezes, Deus é uma pessoa maravilhosa, Ele tem muita paciência. Essa semana eu estava aqui pensando, eu falei, Deus, como o Senhor tem paciência, como o Senhor não desiste, né? O Senhor não desiste nunca. Eu fiquei pensando o diálogo que Ele teve com Moisés lá na sarça, e ele falando assim, Moisés, eu quero te usar, eu quero te usar. E Moisés, não, mas só que, olha, eu não sei falar direito. Não, mas talvez outro. Aí Deus, tem uma hora que Deus fica bravo com Moisés, fala assim, quem fez a boca? Não foi eu que fiz a boca? E é bem assim que Deus faz comigo. Ele faz isso, eu te dei a boca, eu te dei o entendimento, você não vai enterrar o seu talento. Então, Deus me empurra. E Ele não faz isso porque Ele é mau, Ele faz isso porque Ele sabe exatamente o que Ele colocou. O que Ele colocou dentro de mim, dentro de você. Deus sabe exatamente por que Ele nos formou, por que Ele nos forjou, por qual propósito que a gente está aqui. E essa madrugada, não é essa palavra, mas essa madrugada eu fui orar. E aí Deus me deu Isaías 40. Eu falei, meu Deus, o que tem Isaías 40? Fui ler Isaías 40. E diz que ele fala assim, olha, você, no 9, ele fala assim, você é um anunciador das boas novas a Sião. Sobe no alto monte e você é um anunciador das boas novas. Olha só como que Deus nos chama. Então, eu sei que aqui vai aparecer muitas pessoas, porque é isso que o Senhor tem falado no meu coração. Ele tem falado assim, olha, toca um chofar para despertar aquelas que estão dormindo. Porque eu tô chamando vocês, chegou um tempo e vocês precisam ser despertadas. Então, essa palavra que eu quero compartilhar hoje com você, ela está pronta desde o mês passado, para você ter uma ideia. Aqui onde eu moro, né, eu estou fazendo uma vez por mês um encontro de mulheres, onde a gente tem um tempo maravilhoso, onde a gente se reúne. Só que o mês passado não foi possível, devido ao Covid, né, e aí a gente deu preferência para não estar fazendo. E aí o que o Senhor falou para mim? Faça live então e ministra a palavra. Eu fiz? Não. E aí o Senhor não me deixou em paz, porque Jeremias fala assim, eu não quero mais saber desse negócio, Deus. E aí só que ele fala assim, só que a palavra fica dentro de mim. E enquanto eu não libero, eu não tenho paz. E isso acontece comigo. Quando Deus me dá uma palavra, não adianta eu fazer mais nada. Parece que fica na minha cabeça. Enquanto eu não libero, eu não tenho paz.
Então, hoje, eu quero trazer para o seu coração exatamente essa palavra, que ela foi construída no dia 20 de janeiro, amém? E essa palavra, ela está queimando no meu coração, e eu tenho certeza que, como ela é resposta para a minha vida, ela vai ser também resposta para a sua vida, ela vai ser uma chave, ela vai ser um lugar onde você vai descansar, porque foi isso que ela fez comigo, amém? A gente fica tão ansiosa, querendo saber o porquê, querendo saber o quando. Se tem uma coisa que eu sempre questiono é quando? Quando vai ser? Quando vai acontecer? E quando Deus me deu essa palavra, Ele trouxe paz para o meu coração, amém? Se você está com a sua Bíblia, abra ela aí em Isaías 43. Desculpa. Isaías 49. A gente vai ler o versículo 1 e 2. Amém? Que diz assim, ó. Ouve-me, vocês ilhas, escutem-me, povos que estão longe. O Senhor me chamou desde o ventre. Desde as entranhas da minha mãe, Ele fez menção do meu nome. Ele fez a minha boca como uma espada aguda, e na sombra de sua mão me cobriu. Pôs-me como uma flecha limpa, e me escondeu na sua aljava. Eu só vou ler o 3, tá? Então ele me disse, tu és o meu servo, Israel, em quem eu manifestarei a minha glória. Amém? Essa palavra de Isaías 49, ela sempre me pega. Na minha Bíblia, ela tá toda marcada em vários lugares. Porque Deus, Ele vai falando, e cada vez que Ele fala, Ele traz uma revelação nova. E essa palavra, eu grifei aqui, porque Ele me escondeu. Deus me deu uma palavra em 2019, uma palavra que ela foi resposta diretiva para uma decisão que eu precisei tomar. Em 2019, eu estava frustrada ministerialmente e eu não queria mais mexer com pessoas, apesar de eu amar cuidar de vidas, eu amar ver a obra de Deus na vida dela. Se tem uma coisa que mexe comigo, que me emociona, é ver uma pessoa sendo restaurada, é ver ela sendo curada, é ver a família dela. Isso aí é o que me movimenta, é o que me dá alegria. Parece que eu nasci para ver isso. Eu amo cuidar de pessoas, eu amo cuidar de vidas, eu amo que elas cheguem a Jesus. Esse é o meu maior desejo. Só que quem conhece o ministério sabe que às vezes cansa. Às vezes a gente se frustra, às vezes a gente coloca expectativas e não acontece do nosso jeito. Em 2019 eu estava muito chateada, disposta a falar assim, olha, eu não quero mais saber. E aí eu mudei de cidade, fui para uma cidade e lá eu falei, ninguém nem precisa saber que eu sou crente. Já quis isso para sua vida? E eu fiquei lá um 007 de Jesus, ninguém nem sabia que eu era crente. Só que não dá para esconder. Deus é tão lindo que mesmo eu me escondendo ali de Deus, Ele colocava pessoas na minha vida precisando dele. E como que eu poderia me calar? Ali eu conheci pessoas que eu levei elas a conhecer Jesus, porque querendo ou não, Deus, Ele sabe quem nós somos. E aí teve um dia que Ele começou a me dar uma palavra em comum. Aonde eu ia, toda vez que eu abria a minha Bíblia, eu abria no texto que fala sobre as cidades de refúgio. Quando Moisés, ele fez a separação das terras, lá quando eles iam atravessar o Jordão, Moisés, ele separou as terras e ele instituiu uma lei, falando que teria que ter as cidades de refúgio. Você vai ver isso lá em Números 35. Josué, capítulo 20, também vai falar sobre isso. A cidade de refúgio era um lugar onde os levitas habitavam, onde era a cidade dos levitas, e ali era para caso acontecesse algum acidente,
Porque na lei de Moisés, se você matava alguém, tinha que ter um vingador do sangue. Só que existia aquele crime, aquele acidente. Tem um exemplo lá que eles falam assim, se tá dois cortando uma árvore, o machado escapa, acerta um e mata, aquele não foi intenção. Não foi, matou, mas não foi intenção. Então, aquela pessoa, ela era levada para fora e ela era refugiada numa cidade de refúgio. Existem 6 cidades de refúgio. E ali ela ficava naquele período até que o vingador do sangue, ou o sacerdote, ele morresse e ele podia voltar. Ou não, ele podia ficar lá, mas era um lugar de refúgio. E imagina só, um lugar onde Deus colocava de proteção, para proteger aquela pessoa. E o Senhor ministrou ao meu coração nessa palavra na época, eu entendi que Deus estava me guardando de algumas coisas, e Ele me fez voltar para cá de novo. Eu abri mão de todas as minhas frustrações, eu falei, Senhor, eu vou voltar para o propósito, porque o Senhor tem algo ali e eu vou obedecer. E aí, isso foi em 2019, nesses tempos, o Senhor começou a ministrar essa palavra de novo comigo. Ele começou a falar assim, filha, muitas coisas você perde, mas se você procurar na Bíblia, praticamente todos que eu usei, eu antes escondi. Todos que antes, para eles serem usados, primeiro eles precisaram se esconder. Primeiro, eles precisaram ficar protegidos num ambiente, numa incubadora, num lugar, porque era para proteger o propósito dele. Deus muitas vezes vai nos esconder para proteger o propósito. E aí ele começou a me lembrar de alguns personagens da Bíblia. Ele começou a me lembrar de Moisés. Moisés, ele entendeu que ele tinha um plano, ele tinha um propósito. Moisés sabia que ele era o libertador. Só que ele agiu na hora errada. Se você lembra da história de Moisés, ele foi defender um hebreu e aí ele acabou matando o egípcio. Escondeu ele na areia, mas não há nada oculto que não seja revelado. Só que, e aí ele teve que fugir. Para proteger o propósito, Deus precisou tirar ele do Egito. E ele ficou em Midian por 40 anos ali. E o tempo que ele ficou lá, foi o tempo que Deus levou ele para proteger. Porque muitas vezes, para proteger, Deus precisa nos esconder. Outro que precisou ser escondido também, refugiado, foi José. Parece que a história começa contando que os irmãos venderam ele. Não, foi Deus. Porque o plano de Deus era tão perfeito que até parece que ele estava fora do controle. José precisou ficar escondido. Ele foi para o Egito. Ele foi primeiro levado como um escravo. E quando José achou, agora minha vida está tendo sentido, eu estou no lugar certo, estou prosperando aqui na casa de Potifar, Deus falou, não é esse o propósito que eu tenho para sua vida. E algo aconteceu e ele foi levado para a prisão. E lá na prisão ele ficou ali. Quando ele achou que finalmente ele ia sair dali, porque ele estava sendo bênção, foi bênção para o padeiro, foi bênção para o copeiro. E ele pensou assim, agora alguém vai lembrar de mim. E ali ele ficou esquecido mais um tempo. Mais um foi Jesus. Se você conhece a história de Jesus, quando ele ainda era um bebê, Herodes começou a mandar matar os bebês por causa dos magos. Que ele falou, não, o rei de Israel nasceu, então vamos dar um jeito nisso. E aí Jesus precisou se esconder lá no Egito. Depois ele precisou ficar escondido em Nazaré, no anonimato, ninguém sabia quem era ele. Cresceu num lugar, porque Deus, para proteger o propósito, muitas vezes ele precisa nos esconder, porque ele tem um tempo certo. Tem coisa que se Deus, ele faz, na hora que a gente recebe a palavra, a gente perde. É que nem você, eu sou mãe. Imagina se hoje eu vou no médico, o médico fala assim, olha, você tá grávida, pronto, nasce a criança. Você tá preparada? Não.
O tempo que você está gestando, o tempo que essa criança está crescendo, é o tempo que você também está sendo transformada. É o tempo que o seu coração está sendo moldado, é o tempo que você começa a trazer estruturas para receber essa criança, não é? Se a gente, na hora que recebe a notícia, nasce o bebê, como vai fazer? Só que esse tempo de esconderijo é um tempo muito difícil, porque nada acontece. O tempo que a gente está escondida, parece que a gente está esquecida. Nada flui. É um ambiente que nada dá certo, que nada é permanente, você não consegue fazer nada, você não consegue dar fruto. Você já se sentiu assim? Travada? Você já se sentiu assim, Senhor, parece que nada está acontecendo? Quer saber, Deus? Eu acho que o Senhor já mudou de ideia. Eu acho que se tinha alguma promessa na minha vida, mudou de ideia, deixa quieto, escolheu outro. Era bem assim. Por que eu já falei isso para Deus? Quantas vezes nos meus escondidos, porque muita coisa acontece nesse lugar. Muita coisa, uma das coisas que sempre vai acontecer é que Deus vai transicionar pessoas da sua vida. Ele vai começar a movimentar. Essa pandemia, ela revelou muita coisa, né? Muita coisa. Aquelas pessoas que andavam num aglomerado, num amontoado, elas se espalharam. Pessoas que a gente achou que não ia sair da nossa vida, saíram mesmo. A gente achou que ia fazer falta e ninguém sentiu. Deus, ele fez muita coisa nesses dias. Ele movimentou muitas coisas. E olha, eu vou te falar, tudo foi propósito dele. Ele realmente fez essa transição. Ele realmente nos separou. Ele realmente nos escondeu. Sabe, esse propósito, esse processo que ele está fazendo foi de propósito. Foi realmente o que ele queria fazer. Porque quando ele nos esconde, ele não nos esconde para nos exilar, para nos deixar de lado. Não, ele nos esconde para nos moldar. Se você olhar a história de Moisés, na juventude, ele era caracterizado por uma pessoa instável emocionalmente. Ele não tinha controle. As emoções dele eram um turbilhão. Ele não tinha sabedoria. Ele foi lá, não, porque eu vou fazer e acontecer, e foi lá e fez besteira. Deus precisou separar ele para poder cuidar do coração dele, para poder transformar. E a Bíblia conta que Moisés era o homem mais manso da terra. Como? O homem mais manso da terra. José tinha uma promessa, o sonho que ele teve é que ele ia ser o maior da casa dele. É que os feixes todos iam se curvar para ele. Se você vê os sonhos, José, ele era o caçula. Você sabe como que é o irmão caçula? Deus precisou tratar o coração de José. Deus precisou mostrar para ele que ele precisava ter um coração forjado, ele tinha que ser moldado. Deus precisou trazer a essência da humildade para o coração do José, fazer com que ele aprendesse que era Deus, torná-lo dependente. Porque só Deus mesmo podia tirar um homem da prisão e colocar ele num mais alto cargo de um grande país. Só Deus podia fazer isso. Só Deus. Então José, ele precisou. No entanto, que quando você vai ler Gênesis 42, que é o desfecho da história de José, quando tem um encontro com os irmãos dele, ele tinha tudo para ficar com muito ódio, com muita raiva, com muita mágoa, mas ele olha para os irmãos dele e fala assim, olha, não foram vocês, foi Deus. Não fiquem achando que eu vou fazer mal para vocês, não fiquem pensando que eu tô com ódio de vocês, não. Deus me mandou para vir na frente, justamente para proteger, para ser resposta de salvação, para ser resposta, livramento para vocês. Deus fez tudo isso. Ele conseguiu entender que os processos só levou ele até esse lugar. Davi. Você vê a história de Davi? Davi, ele foi ungido quando ele era muito novo. Davi tinha 17 anos. Ele era o esquecido da casa dele. Quando o profeta Samuel entra lá, ele é apresentado todos os filhos, mas ele fala, não, mas tem algo errado. Não tem mais nenhum filho? E aí o pai dele, não, tem. É isso aí, tem mais um. Ele tá lá, ó,
cuidando das ovelhas. E Samuel fala, ninguém vai sentar enquanto ele não chegar. Davi, ele era esquecido dos homens, mas ele era achado de Deus. E Deus, quando ungiu ele ali naquela mesa, diante de todos os irmãos dele, mas não foi naquele dia que ele assumiu o trono. Até que ele chegasse no trono, ele precisou fugir muitas e muitas vezes de Saul. E enquanto ele fugia de Saul, Deus trabalhava no coração de Davi. Deus forjava a força dele. Ele se tornou um líder, ele se tornou apto para quando ele chegasse naquele lugar. Você está pegando isso? Às vezes você está passando por um processo, mas esse processo ele só está te moldando para você se tornar apto, para quando você chegar onde Deus quer que você esteja preparado. É isso que Deus está fazendo. Talvez você está sofrendo, está chorando, ai meu Deus, minha vida está difícil. Não, eu sei que está difícil, a minha também não está fácil. Mas o Senhor, Ele está trabalhando esse lugar de esconderijo, que a gente se sente esquecido, que a gente se sente abandonado, que a gente vê que não tem mais jeito, que a gente olha para um lado, não dá mais para fazer nada com as próprias mãos. Deus faz isso, porque se é para fazer com as suas mãos, Deus não precisa de intervir. Porque aquilo que é de Deus para a sua vida não vai ser com as suas mãos. Aquilo que é de Deus para a sua vida, para a minha vida, não depende da minha mão, não depende do tanto que eu tenho de sabedoria, não depende do recurso que eu tenho, não depende de nada. Vai ser extraordinário, milagre, porque o que é de Deus, só Deus faz. Só Ele faz. Então, se hoje você está passando por esse processo que está esmagando você, mas ele está tirando todo o resquício de orgulho, toda a autossuficiência, porque a gente é muito, não, Deus, deixa que eu faço, senta aí, Deus. Deus está quebrando tudo para colocar algo novo, porque o novo, ele só pode vir quando ele tira o velho. O velho homem, ele tem que sair, e o esconderijo é exatamente a metamorfose do Senhor. Ele poliu e colocou na aljava. Assim, ele faz com a borboleta. Era um lagarto, mas depois, uma lagarta, mas depois que ela passou pelo processo de casulo, um lugar escondido, um lugar esquecido, quem olha fala, que negócio tá morto, não se mexe, não respira. Mas aquilo daqui uns dias se manifesta e algo novo surge. Mas o processo, ele precisou acontecer. E Deus hoje, ele está falando no meu coração, e eu sei que ele está falando no seu coração. Você está escondida, mas você não está esquecida. Eu poli você e eu coloquei na minha aljava, sabe por quê? Porque você está reservada para a hora certa. Você está reservada para a hora certa, porque na hora certa você vai estar pronta. Tudo que eu coloco na hora errada, eu corro risco de perder. Tudo que eu exponho no tempo errado, eu corro risco de morrer. É igual um filho. Se você tira ele antes do tempo, talvez é muito difícil. Você vai ter muito trabalho. Não vai estar perfeito, não vai estar formado. E corre risco de morrer. Se você tirar uma criança com 3 meses, com 2 meses. Então precisa desse tempo. E você está aí ansiosa, você está aí preocupada. Mas quando? Deus vai, na hora certa, eu farei. Na hora certa, eu farei. Na hora certa, aquilo que você tem buscado, você não vai correr atrás, aquilo vai te achar. Porque isso aconteceu com todos. Isso aconteceu com todos. Na hora certa, a sarça vai queimar. Na hora certa, vão te procurar lá esquecido numa prisão, assim como José, e vai falar assim, olha, o faraó quer te ver. Na hora certa, Deus vai conectar você com as pessoas certas. Na hora certa, a chave vai girar. Na hora certa, você vai ser acionada da aljava. Para não errar o alvo. Porque Deus, ele não erra. Se tem uma coisa que Deus é destro, ele tem a destreza, ele tem o lugar certo para colocar. Você está guardada, você não está esquecida, você está reservada, porque na hora certa o Senhor vai te conectar. Então que nessa palavra
aquilo que tem deixado você ansiosa, aquilo que você está pensando que morreu, não morreu. Você não está vendo, mas Deus está trabalhando. Porque enquanto você está sendo gerada no secreto, enquanto você está sendo moldada no secreto, ninguém está vendo, mas o Senhor está trabalhando em você. E enquanto você está ali, Deus está preparando todas as coisas do outro lado. Enquanto você está ali na crise, né? Porque quando a borboleta ela está dentro daquele casulo, se fala que ela está crisálida, que significa estar em crise. Enquanto você está na crise, enquanto você está sendo trabalhada no Senhor ali, nas cavernas de Adulão, nas prisões, nos lugares mais improváveis, o Senhor está lá fora, preparando o cenário para quando você chegar. Então não se paralise, não se esconda do Senhor, se esconda no Senhor, porque é nesse lugar que Ele vai te moldar, que Ele vai me moldar. É nesse lugar, é um lugar de refúgio, que talvez para você pense assim, mas aquela pessoa perdeu toda a vida dela para estar nessa cidade de refúgio. Aparentemente sim, mas para Deus não. Para Deus ela está ali para guardar a vida dela. Talvez para quem está de fora perdeu tudo, para Deus não. Ali ela está ganhando tudo. Ali ela está sendo forjada, ela está sendo moldada, ali ela está sendo trabalhada. Ali ela está sendo protegida. O meu propósito está sendo guardado. Então, que essa palavra, ela traga paz para o seu coração. Que essa palavra, ela te tire desse lugar. Essa sensação de abandono, de esquecimento. E que você dentro de você fala, não, eu não estou esquecida. Eu estou guardada. E eu não estou guardada em qualquer lugar. Aqui ele falou, com a sua mão ele me cobriu. E como uma flecha, ele me escondeu. É nesse lugar que eu e você estamos. Na hora certa, no tempo do Senhor, as coisas que Ele te prometeu vai te alcançar. E você vai olhar para esse tempo de refúgio e vai falar, ainda bem que eu estive ali. Porque se naquela época eu estivesse onde eu estou hoje, eu não teria condições de suportar. Deus está forjando nosso coração. Deus está nos preparando, nos tornando apta, para quando chegar lá, nós venhamos dar conta. Porque o que Ele quer estabelecer não é provisório. O que Ele quer fazer é para ficar eterno. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, a palavra do Senhor, tudo vem de Ti. E eu sei que o Senhor tem para cada uma de nós um chamado, algo específico. O Senhor está nos chamando, sim, para nos levantar, para nos posicionar, porque o tempo do Senhor está se cumprindo, Pai. E nós queremos ser essa resposta nesse tempo. Cada uma de nós tem muitas coisas que foram geradas já nesse tempo. Ainda temos coisas que está sendo gerado, mas já tem coisa que já está pronto para nascer. E muitas vezes o nosso medo, a insegurança não tem deixado a gente confiar no Senhor, Pai. Mas hoje eu te peço, traz para o nosso coração essa paz de estar guardada em Ti, de estar segura em Ti, porque o Senhor nos chamou para ser anunciadora das boas novas do Senhor. É esse tempo que o Senhor está gerando no nosso coração. Talvez não está tudo pronto, mas enquanto não está pronto, eu vou seguindo. Assim como José, enquanto não estava pronto, mas ele estava seguindo. Ele era o melhor no que ele fazia. Então nós queremos estar prontos para esse tempo, para quando o dia chegar, o dia que o Senhor vai nos encontrar, o dia que o Senhor vai nos chamar, nós venhamos estar preparados. Eu sei exatamente o que tem que ser feito. Essa é a resposta que o Senhor quer de nós, Pai. Por isso, desperta o nosso coração nessa manhã, Pai. Tira todo medo, toda insegurança, Senhor, tira todo desânimo. Porque muitos estão desanimados, achando que o Senhor parou, que o Senhor desistiu, mas o Senhor não parou. Pelo contrário, está mais vivo, está mais ativo do que nunca o propósito que o Senhor tem para nós, Pai. Usa as nossas vidas do jeito que o Senhor quiser, Pai. E nos coloca no centro da Tua vontade, porque é nesse lugar que nós queremos estar.
Amém? Glória a Deus. Que Deus abençoe a sua vida, que essa palavra seja o seu alimento e o seu descanso. Você está escondido em Deus. Amém? Descansa no Senhor. Fique na paz.